Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 120, né? Nós tratávamos da reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, né? Então, nós sabemos que o princípio oposto, sim, os destrói. Então, nós paramos aqui num parágrafo aqui, que eu já li, né? Já esclareci alguma coisa, mas vamos, assim, pegar só umas duas linhas para a gente dar continuidade na próxima página. Porque essa página aqui, o que eu vou ler aqui, eu já esclareci no vídeo número 20, né? Já que esse agora é o número 21. É lógico, Luiz! Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor do fato de um homem ter tido 10 encarnações. Não se segue que vá encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes. Então eu já expliquei isso no vídeo anterior, né? Vamos dar sequência. De parentes novos, lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Então, é aquilo que nós já explicamos, né? Isso é apenas títulos diversos que aqui na Terra nós usamos. Até porque nós fazemos parte de uma só família universal, né? E nós dependemos uns dos outros. Então, quantos pais hoje se encontram reencarnados, né? No leito, no seio da família, aliás, através dos netos, né? Dos netos. Às vezes dos primos, aqueles primos mais próximos, né? Então, quantos filhos, vamos usar aquele termo, que os pais dizem assim, perdi o meu filho, perdi a minha filha. Ninguém perdeu nada, gente. Desculpe a minha forma de tratar desse assunto, mas eu, por esse processo ser tão natural, é que eu ajo dessa forma, porque, gente, é tão gostoso a reencarnação, a desencarnação, sabe? Então ninguém perdeu nada. Tudo continua como antes. A única questão que continua num estado de ignorância é o seu conhecimento. Porque você morre, no bom sentido, mas não assume a realidade. E essa realidade não depende de você. Depende da imortalidade da alma. Depende da providência divina. Não é o homem que manda, é a providência divina. Vejamos agora a consequência da doutrina antirreencarnacionista.
Olha a diferença da doutrina antirreencarnacionista, né? Aquelas doutrinas que não acreditam na reencarnação, né? Gente, é a pior enfermidade que existe. É a pessoa não acreditar na reencarnação, não acreditar na imortalidade da alma. Esse é o maior sofrimento do espírito, ao meu ver. Sabe por quê? Porque não existe nada pior que você, ali, próximo ao caixão, olhando ali naquele que se encontra, naquele parente seu que se encontra ali dentro do esquife, e você pensando assim: acabou, nunca mais. Oh, meu Deus, o que será de mim agora? Ele foi embora e me deixou eu com os filhos novos. Como que eu vou criar meus filhos? Daí 3 dias tá todo mundo bem, já esqueceram. É engraçado que quando morrem alguém, você não está falando sobre reencarnação? É um mesclado. Até porque, ao terminar esse capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entrar num novo tema, que é desencarnação. Você entendeu? Nós vamos dar sequência. Então vai gerar mais uns 100 e tantos vídeos só de desencarnação. Ora, mas você já falou tudo a respeito de reencarnação? Não falei, e ninguém nunca nos universos conseguirá falar a respeito de tudo. Sabe por quê? Por causa da complexidade. O dia que você entender a complexidade mediante os casos de reencarnação, você vai entender o que eu estou dizendo. Não há como. Não há como. Só os benfeitores espirituais, os programadores das reencarnações, é que possuem condições de esmiuçá-las todas. Nós não. Nós nos encontramos num nível muito inferior. O processo é muito sutil, é muito imperceptível. Cada caso é um caso, o processo é muito relativo, né? Então, vejamos aqui agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma. Olha só. As consequências da doutrina antirreencarnacionistas. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma. Eles não acreditam na alma, principalmente após a morte do corpo físico. Mas tem um porquê que eles não acreditam. Você entendeu? Isso está relacionado
a manipulação dos líderes religiosos que já existiram e que ainda existem na Terra até hoje, que são manipulados pelas trevas a manter a humanidade num estado de ignorância, porque todos os líderes religiosos foram mantidos pelo anticristo, inclusive o catolicismo. O que o catolicismo desgraçou com a vida da humanidade durante esses milênios todos não está escrito. Só que ninguém tem coragem de falar nada. Principalmente os espíritas que se dizem os trabalhadores da última hora, mas que mediante essa situação eles se acovardam, são hipócritas. Não assumem o Cristo, abjuram. Sabe por quê? Por causa do egocentrismo. Porque tem medo de ofender, e não é ofender, é falar a verdade, e ficar mal vistos perante a sociedade, a classe alta, perante certas celebridades. E eu quero o que com celebridade? Para mim, a maior celebridade que já pisou na terra chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Abaixo dele é tudo lama, a não ser Francisco de Assis, Leon Denis, Camilo Flammarion, Joana d'Arc, Allan Kardec, o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Sheila e Meimei. O resto, Bittencourt Sampaio, tem mais alguns aí, que eu não me lembro agora, mas o resto é o churume do lixo, que se dizem representantes do Cristo na Terra, mas é o churume do lixo, que abjuram o Cristo até hoje, através das atitudes, do comportamento e da imoralidade. Eu não tenho medo. Eu não tenho, vou dizer aquele termo, eu não tenho o rabo preso com ninguém. Eu não tenho o rabo preso com ninguém. Então eu falo o que eu quero. Se eu tiver que ir preso, eu vou preso. Se eu tiver que ir ser morto, eu serei morto. Farão-me um favor se agirem dessa forma para comigo. Porque estarão provando realmente que não só a ciência atual é capenga, a justiça é capenga, como também a ciência do homem, mas não a espírita, não o espiritismo, codificado por Allan Kardec. Os espíritas são uns fracotes. Mediante essa grandeza divina. Então, por isso que eu não tenho o rabo preso com ninguém. Eu falo o que eu quero. Mas embasados na doutrina dos espíritos. Eu não sou daqueles que ficam separando o joio do trigo para não ofender esse, não ofender. Eu não estou ofendendo ninguém. Mas façam uma análise. Qual a doutrina que patrocinou todas as desgraças que existiu na face da terra? O catolicismo.
patrocinou todas as cruzadas, patrocinou as inquisições, patrocinou a escravidão. Você entendeu? E patrocina muitas outras coisas que a humanidade não sabe. E ainda mantém seus adeptos com o cabresto na cara, agindo como burros de carga, porque não aprendem nada, só aprendem que todo ano tem que repetir a mesma história e todo mês tem que pagar o dízimo. Para Deus? Não. Porque Deus não precisa de dinheiro. Seus tontos, Deus não precisa de dinheiro. Sabe para onde vai o dinheiro que vocês pagam para todas as religiões? Para o cofre deles. Para eles comprar fazenda, comprar propriedades, comprar terrenos, ornamentar cada vez mais os altares. Mas um dia você responderá por fazer parte dessa corja, desses animais. Então vejamos, ela necessariamente anula a preexistência da alma. Por que anula? Por que eles tentam anular a preexistência da alma? A imortalidade da alma, a realidade da alma. Por que eles tentam? De medo, de egoísmo, de orgulho, medo de perder tudo que conquistaram nas costas dos trouxas. Sentem medos, né? Como Justiniano, no concílio de Constantinopla, né? E a sua esposa Teodora, eles retiraram das escrituras sagradas, como se dizem, a reencarnação. Porque aquilo que eu disse, ela e ele manipularam o concílio. Porque Teodora era uma prostituta antes de casar com Justiniano. Os historiadores sabem dessa história. Só que eles não revelaram essa história à humanidade de medo de confrontar com essa doutrina. Essa doutrina do demônio. Essa doutrina do demônio que desgraçou com a vida da humanidade. Eles não contam essa história de Justiniano e de Teodora, porque ela foi uma prostituta. E Justiniano casou com uma prostituta. E ela mandou matar mais de 3.000 prostitutas. Porque todas as prostitutas, quando havia em determinados eventos, apontavam: olha lá, nós temos uma das nossas que chegou ao poder, chegou ao trono. O que ela fez? Mandou matar todas elas. E depois, quando ela se inteirou do fato da reencarnação, de medo de reencontrar com aquelas 3.000 prostitutas no umbral,
ela foi logo fazendo a cabeça do Justiniano, que também era um besta, era um otário, como temos muito por aí até hoje. Fez a cabeça dele. E ele fez a cabeça do concílio, né, ecumênico de Constantinopla. Ele fez a cabeça. E todo mundo votou a favor dele, porque ele convenceu todo mundo de que a reencarnação era coisa demoníaca, era obra do diabo. Mas eles estavam querendo se livrar dos seus algozes que os esperavam no plano espiritual. Ô, gente, vamos acordar. Vamos acordar, gente. Chega de comer milho. Chega de comer capim. Tá nervoso? Não, não tô nervoso, não. Tô calminho. Preexistência da alma. Sendo esta criada ao mesmo tempo que os corpos. Olha só. Nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. Então eles acham que a alma sempre foi criada no mesmo momento que o corpo foi e que o corpo é criado. No mesmo momento da concepção. E como equivocam-se esses seres? Como equivocam? Existem seres tão antigos, gente. Vou falar uma besteira aqui agora. Não é isso que eu estou dizendo, mas é tão antigo quanto a formação dos universos. Aí você fala assim, meu Jesus amado, esse rapaz está ficando doido. Por que eu estou ficando doido? Você não quer raciocinar comigo, não? Você não quer raciocinar comigo? Os universos que não têm começo e nem fim são criados por Deus. E além desses universos que não têm começo e nem fim, existem outros universos, outras camadas que sobrepõem o que nós conhecemos como universos e dimensões que não têm começo e nem fim. Você conseguiu entender? Não, né? A cachola aqui entende. É pena que eu não tenho lá tempo disponível para esclarecer todos os pormenores. Até porque, gente, se eu aqui fico esclarecendo todos os pormenores, que mérito você terá? Onde você não terá esforço algum em procurar, em estudar. Estude as obras básicas. Estude as obras de Allan Kardec. Estude as obras de André Luiz, né? Estude as obras de Divaldo Pereira Franco, que você vai perceber que eu não estou falando besteira. Tudo existe num sincronismo perfeito. Jesus nos disse, é aí que mora o X da questão. Jesus nos disse, meu Pai trabalha e eu também. E um instrutor espiritual, conversando com André Luiz, disse mais ou menos assim, que
os universos, eles são resultados dos pensamentos de Deus, das emanações dos pensamentos de Deus. O que isso significa, gente? Que Deus não pode pensar. Deus pensa, um universo se forma. E esse universo não tem começo e não tem fim. Vamos para o próximo vídeo.